Então, uma boa tarde para vocês, um abraço para quem está acompanhando, aqueles que estão ao vivo aqui e também aqueles que não puderam ver ao vivo, estão acompanhando no YouTube. Muito bom estarmos quase finalizando já o livro de Daniel. Hoje vamos começar o estudo no livro, no capítulo 11 do livro de Daniel. Então, você já pode pegar a sua Bíblia, vou fazer a oração e dar algumas instruções sobre o estudo de hoje. Então, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Nós estamos aqui felizes, alegres, gratos por termos aprendido muito sobre este livro maravilhoso que o Senhor nos deixou. Já estamos no penúltimo capítulo, vamos começar o estudo do capítulo 11 hoje, vamos finalizá-lo no próximo estudo. Que o Senhor nos abençoe, abra nossa mente, nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Então, algumas informações. O capítulo 11 de Daniel, ele continua a visão que iniciou no capítulo 10. Então, no último estudo, nós vimos sobre o capítulo 10, ali faz um apelo, é um capítulo maravilhoso, é um capítulo que nos faz relembrar aquilo que Deus, a promessa que Deus fez para nós. E aí o capítulo 11 continua essa visão. O capítulo 11 é um capítulo muito denso, é a profecia mais difícil da Bíblia. É considerada a profecia mais difícil de interpretação da Bíblia. Então, comparado com Apocalipse, com Daniel, com todas as profecias, esta profecia do capítulo 10 ao 12 é a mais difícil. Então, por isso, hoje eu vou passar ponto por ponto até a metade deste capítulo. E aí, no próximo capítulo, nós vamos terminar o capítulo 11. No próximo estudo, vamos terminar o capítulo 11 e aí nós vamos para o capítulo 12. Então, não se preocupe se você não entende, se você não vai entender, se você não perceber todas as mudanças ali gramaticais e mudanças de interpretação durante o capítulo, tenha paciência e eu também falo para vocês. Olhem essa explicação e depois estudem de maneira pessoal. Nada substitui o seu estudo pessoal. Aqui, como eu sempre falei, aqui nós damos as bases para vocês construírem em cima, ok? Então nós já fizemos a oração, vamos para o nosso estudo do capítulo 11 de Daniel. Deixa eu compartilhar a minha tela, só fazer algumas alterações aqui. Então vamos lá. Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 11. Nós vamos praticamente ler todo o capítulo, né? A parte que nós vamos estudar mais precisamente, porque essa profecia é enigmática, mas não precisa ficar com medo. Tudo que Deus revelou é para o nosso entendimento, ok? Então, vamos lá. Aqui vocês vão perceber algumas figuras e vocês vão perceber também, vai falar sobre norte e sul, rei, reino do norte ou rei, reino do sul. Então, o capítulo 11 faz menção aos reinos da antiguidade e o seu destino ali no tempo do fim. E este capítulo aponta batalhas sucessivas entre os reinos do norte e do sul, envolvendo o povo de Deus, e por fim, a destruição do reino do norte. Então, se você já meio que não entendeu como assim rei do norte e rei do sul, nós vamos verificar cada coisa aqui, beleza? Então, este capítulo nós vamos dividir em dois estudos. Esta é a profecia mais longa da Bíblia, é a profecia com mais detalhes, é a profecia de mais difícil interpretação, e essa profecia também está paralela às demais profecias do capítulo aqui do livro de Daniel. E essa profecia de reinos sucessivos envolve o povo de Deus. Então, se prepare, porque realmente esta profecia é muito enigmática, mas com Jesus toda a nossa interpretação é correta e também todo o nosso entendimento é possível. Então aqui nós vamos ler do verso 1 ao verso 4, beleza? Então eu vou ler aqui, você pode acompanhar na sua Bíblia. Lembrando que ele começou no capítulo 10. Ali você já estudou já estudou o capítulo 10, você viu que ele teve uma visão, ele orou, aí o anjo apareceu para ele, tocou, e aí ele teve uma visão ali sobre Miguel, príncipe, e agora ele continua. Tenho acompanhado Miguel para apoiá-lo e fortalecê-lo, desde o primeiro ano do reinado de Dario, o Medo. Verso 2. Agora, portanto, eu lhe revelarei a verdade. Outros, e aqui começa, é muito detalhado essa profecia. Outros três reis persas reinarão e serão sucedidos pelo quarto rei, muito mais rico que os outros. Ele usará a sua riqueza para instigar todos a lutarem contra o reino da Grécia.
Então, aqui está falando sobre os persas. Já não fala de Babilônia, como nos capítulos anteriores. Então surgirá um rei poderoso, que governará com grande autoridade e realizará tudo o que desejar fazer. Verso 4. Mas no auge de seu poder, seu reino será quebrado e dividido em 4 partes. Não será governado pelos descendentes do rei, e o reino não terá a mesma autoridade de antes, pois seu império será arrancado fora e entregue a outros. Vamos fazer uma pausa. Essa é a primeira parte da profecia, ok? Então, nós percebemos aqui, nos versos 13 e 4, que vai aparecer, né, um rei poderoso, só que no auge do seu poder ele vai ser quebrado. Da mesma forma que foi quebrado um poder, um chifre, né, representado por Alexandre o Grande. Alexandre, você já sabe que foi um grande imperador, lutador, soldado grego, um grande líder grego. Ele morreu muito cedo, foi prematura a sua morte. E ele foi substituído por 4 generais. Então, Alexandre Magno, né, Alexandre o Grande, teve uma morte prematura. E também o bode com o chifre, que é quebrado, representava Alexandre o Grande. Então, aqui nós vemos o paralelismo, a conexão entre o capítulo 8 e o capítulo 11, ok? Se você não lembra o capítulo 8, dá uma olhadinha lá nos vídeos, lá no canal do YouTube, onde você vai encontrar o nosso estudo do capítulo 8. E no capítulo 8, o chifre é quebrado e surgem 4 chifres, que representam 4 generais. Aqui nós percebemos que o seu império será arrancado e entregue a outros. Aqui então nós vemos também que estes 4 generais dividiram o reino, só que não dá ênfase nestes 4 generais. Ele não fala de 4 generais. Nós vamos perceber no próprio capítulo que ele dá ênfase em 2 generais. Nós sabemos que estes 4 generais, Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro, foram os 4 generais que substituíram Alexandre o Grande. Tudo certo até aqui? Então a profecia foi cumprido como previsto pelo mensageiro divino para mostrar que Deus é o Senhor da história. Então, até o verso 4 está fácil de entender. Mostra o Império Persa e aí foi sucedido pelo Império Grego e mostra aqui Alexandre o Grande. E que nós vimos isso no capítulo 7 e mais precisamente no capítulo 8. Vamos avançar. Agora eu vou continuar a leitura até o verso 14. Não vamos fazer uma análise exaustiva, como assim? Chegar até a exaustão, todos os detalhes. Nós vamos ver as partes principais, ok? Então, aqui dos versos 5 ao 14, nós vamos ver eventos históricos que afetariam a vida do povo de Deus durante séculos após a morte do profeta Daniel. Então aqui nós vamos verificar o que iria acontecer após a morte de Daniel. O rei do sul, lembra que 4 generais substituíram o Alexandre o Grande. Estamos até aqui no nosso entendimento. Vamos continuar a leitura. O rei do sul se tornará poderoso, mas um de seus oficiais se tornará ainda mais poderoso e governará seu reino com grande força. Alguns anos depois será formada uma aliança entre o rei do norte e o rei do sul. A filha do rei do sul se casará com o rei do norte para garantir a aliança, mas tanto ela como seu pai perderão a influência sobre ele. Ela será abandonada junto com aqueles que o apoiam. Mas quando um de seus parentes se tornar o rei do sul, ele reunirá um exército, entrará na fortaleza do rei do norte e o derrotará. Verso 8. Quando ele voltar ao Egito, levará os ídolos deles e também objetos valiosos de ouro e prata. Por alguns anos deixará o rei do norte em paz. Verso 9. Mais tarde, o rei do norte invadirá o reino do sul, mas logo voltará para sua terra. Os filhos do rei do norte, porém, reunirão um exército poderoso que avançará como uma inundação e levará a batalha até a fortaleza do inimigo. Enfurecido, o rei do sul sairá para lutar contra o grande exército reunido pelo rei do norte e o derrotará. Depois que o exército inimigo for vencido, o rei do sul se tornará orgulhoso e executará muitos milhares de inimigos. Sua vitória, porém, não durará muito tempo. Verso 13. Alguns anos depois, o rei do norte voltará com um exército bem equipado, muito maior que antes. Nessa ocasião, haverá uma rebelião geral contra o rei do sul.
homens violentos de seu povo, Daniel. Se juntarão a eles em cumprimento dessa visão, mas serão derrotados. Então aqui finaliza a segunda parte que vamos explorar aqui. Então nós percebemos que ele vai dar ênfase no rei do norte e rei do sul. E isso vai acompanhar toda a visão. Rei do norte, rei do sul, rei do norte, rei do sul. Isso vai se repetir, ok? Então nós verificamos que o império foi arrancado de Alexandre o Grande. E aí surgiram 4 generais. Só que aqui ele fala que 4 generais, né, mas ele só menciona 2, o rei do norte e o rei do sul. Os 4 generais, a história mostra, que os 4 generais pegaram reinos ao norte, ao leste, ao oeste e ao sul. Mas aqui menciona só o norte e o sul. Então, o Seleuco, que foi um dos generais que substituiu Alexandre o Grande, ele foi responsável pela Síria, que estava ali ao norte de Judá. E isso é demonstrado através da história. Então, o rei do norte, nesta parte aqui, é representado pelo general Seleuco, que substituiu Alexandre o Grande no Reino do Norte, que é a Síria. Beleza? Vocês viram também que veio um reino do sul. O reino do sul era o general Ptolomeu, que ele ficava ao sul de Judá, que era o Egito. Então, Judá está aqui. Judá ao norte era a Síria e ao sul era o Egito. E para confirmar isso, nós percebemos que haveria um casamento entre a filha do rei do sul e o rei do norte. Então, nós também verificamos na história que a filha, que se chamava Berenice, que era filha de Ptolomeu, que era o rei, o general do Egito, do Reino do Sul, ela se casou com Antíoco II Teós, que era neto de Seleuco. Então, nós percebemos aqui que houve esse casamento. Mas aí nós vemos que este casamento não deu certo e ali fala de algumas coisas que aconteceriam no futuro. Vemos que haveria essa batalha. Também vemos no verso 14 que nessa ocasião haverá uma rebelião, homens violentos de seu povo, Daniel, se juntarão a eles em cumprimento dessa visão, mas serão derrotados. Então nós percebemos que há um conflito entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, entre o Egito e a Síria. Eles vão tentar se unir, mas não vão conseguir. Então Deus não apenas dirige o curso dos eventos históricos, mas também pode dirigir a nossa vida se permitirmos que Ele assim o faça. Então, Jesus guia e é vencedor no conflito cósmico, no conflito entre o bem e o mal. Ele também guia a história, como nós vimos essa descrição aqui, e também guia a sua história, guia a minha história. Então nós percebemos que até o verso 14 está se referindo, o rei do norte está se referindo à Síria e o rei do sul está se referindo ao Egito. Tudo bem? Como eu mencionei, nós não vamos ver ponto por ponto da profecia, o que significa cada coisa. Eu estou mostrando uma interpretação geral para você entender cada parte. Então vamos continuar. Agora vem uma terceira parte dessa profecia. E o interessante é que o profeta vai continuar falando sobre rei do norte e rei do sul, dando algumas características, mas a representação de cada reino vai mudar. Até aqui, o rei do norte, nós vimos a Síria e o rei do sul era o Egito. E agora nós vamos continuar a leitura e vamos perceber que vai mudar. Se você também lembrar, esta profecia se refere às profecias que nós estudamos anteriormente. Lembra a estátua de Nabucodonosor, que tinha ali a cabeça de ouro e os metais sucessivamente, que representava Babilônia, Medo-Pérsia, também ali a Grécia, Roma e ali os países europeus, e vimos isso no capítulo 7, capítulo 8, e vamos rever isso agora também. Na fase que vimos até aqui, era a fase grega. E qual que é a próxima? Roma. Então nós vamos ver algumas características e vamos estudar algumas coisas aqui. A partir do verso 16. O verso 15 fala que, né, então o rei do norte virá e cercará uma cidade fortificada e conquistará. Nem as melhores tropas do sul conseguirão resistir a esse ataque. A partir do verso 16 agora, nós vamos perceber uma mudança de característica e vamos perceber que também a interpretação não é mais para o Egito e a Síria. E eu vou mencionar qual é a interpretação. O rei do norte
continuará a avançar sem oposição. Ninguém será capaz de resistir-lhe. Ele se deterá na terra gloriosa, Jerusalém, decidido a destruí-la. Fará planos de vir com a força de todo o seu reino e formará uma aliança com o rei do sul. Dará sua filha em casamento, a fim de derrubar o reino, mas seu plano falhará. Depois disso, voltará sua atenção para o litoral e conquistará muitas cidades. No entanto, um comandante de uma outra terra acabará com a sua insolência e o fará retirar-se envergonhado. E aqui vem vários versos mencionando, mas eu vou me deter em apenas alguns versos para você entender melhor. Então aqui fala que ele atacaria, ele tentaria derrubar a terra gloriosa. E neste verso 16 também é comparado com Daniel 8:9, que este mesmo evento é representado na expansão horizontal do chifre pequeno. Lá no capítulo 8, nós vimos que o chifre pequeno era Roma. E aí, Roma era a Roma imperial, Roma pagã, Roma como império, mas percebemos que Roma se transformou num poder religioso, que foi representado pela igreja, até que o império e a igreja se uniram. Então, nós percebemos que Roma teve uma expansão horizontal, ou seja, ela queria conquistar territórios, reinos, nações aqui na Terra. Beleza? E aqui também mostra essa intenção. Então, agora, o rei do norte já não está mais exemplificado pela Síria, e sim por Roma. Então, aqui muda a interpretação. Você percebe que é um pouco mais denso de ser compreendido, mas eu sei que você está entendendo. Vamos para o verso 20. O seu sucessor enviará um cobrador de impostos, ou um exator, ou um homem vil, né? Ali nós vamos ver mais para frente, para manter o esplendor real. Depois de um breve reinado, porém, ele morrerá, mas não como resultado de ira nem na batalha. O próximo a subir ao poder será um homem desprezível ou um homem vil, que não faz parte da linhagem real. Ele se infiltrará quando menos se espera e assumirá o controle do reino por meio de intrigas. Então nós percebemos aqui que existe um cobrador de impostos, um exator. E eu faço uma pergunta para você. O que Maria e José iam fazer ali na cidade, ou eles iam fazer ali em Nazaré, ou iam as pessoas em Jerusalém? O que eles iam fazer? Eles iam realizar um censo. Então, esse censo era para contar o povo e também para pagar os impostos. Então, aqui no verso 20, está se referindo ao período do nascimento de Jesus. E César Augusto, ele foi sucedido por Tibério, que era um homem excêntrico, um homem vil. Então, no começo do verso 20, quando fala um cobrador de impostos, está se referindo a César Augusto, que você já conhece, e um homem desprezível é Tibério, que era um homem desprezível, que não fazia parte da aliança, não fazia parte, né, da linhagem real. Olha o verso 22 para comprovarmos isso. Diante dele, de Tibério, que substituiu a César Augusto, diante dele, grandes exércitos serão arrasados, incluindo um príncipe da aliança. Um príncipe da aliança. Nós já vimos no livro de Daniel que o príncipe da aliança é Jesus. Então, príncipe, a palavra utilizada aqui é Nagid. Nagid em hebraico, que significa príncipe, que é a mesma utilizada no capítulo 9. E isso se refere à crucificação de Jesus, porque é a mesma palavra lá do capítulo 9. Então isso nos mostra que o reino do norte foi substituído por Roma. Não que isso só mostra uma sequência histórica, não que teve uma guerra ou que foi ali substituído como na estátua. Mas aqui nós temos o mesmo nome, mas para períodos diferentes, ok? Então, no primeiro momento, nós vimos que tinha a ver com os Medo-Persas, depois com a Grécia e agora já estamos em Roma. Tudo certo? Então, tanto a morte de Cristo como a destruição de Jerusalém ocorreram durante o Império Romano. Quando fala destruição de Jerusalém, está se referindo ao verso 16, quando ele tentou destruir e destruiu a Terra Gloriosa. E também quando ele arrasou o príncipe da aliança, que é Jesus. Portanto, o homem vil se refere tanto à Roma pagã
como a Roma papal, na pessoa de Tibério, que foi substituído, mas representa este poder. Tudo bem? Então nós vimos a primeira parte e a segunda parte. Nós não vamos avançar no nosso estudo, porque senão vai ficar muito longo e muito denso de nós todos entendermos, porque o capítulo ainda continua, nós estamos apenas na metade do capítulo. Então, no nosso próximo estudo, nós vamos terminar o capítulo 11 e aí depois terminaremos o livro de Daniel no capítulo 12. Se você tiver alguma pergunta, você pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, ali no grupo, também colocar nos comentários aqui no YouTube, ou talvez aqui no Zoom, para aqueles que estão ao vivo, e eu vou ficar muito feliz de responder essas perguntas para vocês. Mas uma coisa que já podemos tirar a lição aqui, que Deus governa a história. Deus revelou a história. É difícil de entender? Sim, nós precisamos ter tempo, dedicar tempo para o estudo. Então eu quero te motivar a você estudar, a ter um tempo pessoal para você tirar as próprias conclusões a partir do material de apoio que eu enviei para vocês. Então, que Deus te abençoe e que você tenha certeza que Ele vai iluminar a sua mente para você entender. E lembre-se que ele utilizou a mesma nomenclatura para vários períodos da história do mundo. Nós vimos aqui a Grécia na primeira parte, depois nós vimos o Império Romano. Que Deus te abençoe e eu quero orar por você, para que você continue ao lado de Deus e da mesma forma que Ele guia a história deste mundo, Ele também guia a sua história. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos deixa claro este texto. Este capítulo realmente é muito denso, é um capítulo longo, com muitos detalhes, e eu peço que o Senhor nos ajude a entendermos cada detalhe. Agora, nós talvez estamos tendo o primeiro contato, a primeira vez que estamos estudando este capítulo. Por isso, eu te peço que abençoe cada pessoa de maneira pessoal, de maneira particular, que eles tenham ânimo, força para entenderem e estudarem. Por favor, ilumine a mente de cada um, Senhor. E eu agradeço, porque da mesma forma que o Senhor guia a história deste mundo, o Senhor guia também a nossa história. Por isso, nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Nos vemos no nosso próximo estudo.